Agora uma outra reportagem inédita, desta vez de São Paulo. Um tio de 18 anos e o sobrinho de 13 foram assassinados. São esses dois, enquanto conversavam na frente de casa em Osasco, aqui na região metropolitana de São Paulo. Me dá as imagens do local, por favor. De acordo com testemunhas, os criminosos chegaram num carro de luxo e começaram a atirar para matar. E depois fugiram. Quando ouviram os tiros, os parentes saíram para a rua e encontraram os dois caídos no chão. Acompanhe comigo a reportagem de Bernardo Armani. 10h30 da noite, um carro passa devagar por esta rua de Osasco, na Grande São Paulo. De dentro da casa, a família ouve vários tiros. Quando a família toda estava dentro da casa, o que vocês ouviram? Aí só escutamos tiro porque pegou os dois na traição sentados. Sentados na calçada estavam apenas dois parentes. Um rapaz jovem que essa semana completaria 19 anos. E o sobrinho dele, de apenas 13. Nenhum dos dois teve tempo de correr. Não houve como escapar dos disparos. A família mora em diversas casas na mesma rua. E como de costume, principalmente nas noites de calor, os parentes ficam na calçada conversando até tarde, especialmente aos finais de semana. Tudo parecia normal. Aquela noite parecia como todas as outras. Aos poucos, foi ficando mais tarde e tios e primos começaram a entrar para dentro das casas. Na calçada ficaram apenas Jonatas, o sobrinho dele e o pai de Jonatas. Mas pouco depois, o pai de Jonatas precisou usar o banheiro e também entrou. Na rua, ficaram sozinhos Jonatas e o sobrinho dele, o Vitor. E foi nesse momento que o carro passou em frente à casa. Parecia que estava querendo deixar meu pai entrar para matar só os dois. Já poderiam estar vigiando, é isso? Eu poderia já estar vigiando, porque nessa daí já passou uma moto branca na rua de baixo e na rua de cima, como dizer, cercando, entendeu? Aí foi na hora que só foi meu pai entrar, aí eles balearam os dois. Quando os familiares saíram das casas, Jonatas e Vitor já estavam caídos no chão, baleados. Em meio ao desespero de ver os dois feridos no chão, já sem reação, os familiares também conseguiram ver o carro fugindo do local. Não foi possível anotar a placa, mas era um modelo de luxo na cor preta. Os atiradores tentaram fugir rápido, mas não conseguiram. Um ônibus entrou na rua bem na hora e bloqueou a passagem. Aí, um dos ocupantes sacou uma arma e ameaçou atirar no motorista do ônibus. Já atravessou na rua, eles pegaram, já ergueram a arma pro motorista, e o motorista do macho arma no busão, eles pegaram e subiram a rua de cima. Aí de lá da rua de cima, meu pai foi atrás e já tinha sumido. O pai de Jonatas ainda tentou correr atrás dos agressores. Aí meu pai foi atrás dele, meu pai chegou 3 metros perto dele, certo? Eles não mataram meu pai porque não quis, porque não chegou a hora do meu pai. As vítimas foram levadas às pressas para esta unidade de pronto atendimento. Jonatas Jacó Almeida Souza, de 18 anos, e Vitor Henrique Silva, de 13 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram pouco depois. A mãe de Vitor e o irmão de Jonatas vieram até aqui o setor de homicídios de Osasco para prestar depoimento. O irmão de Jonatas contou que no ano passado o jovem já havia escapado de uma chacina que aconteceu bem próximo da casa dele. Durante os tiros, Jonatas conseguiu correr e fugiu. Nesse ataque, morreram 4 pessoas, inclusive um primo de Jonatas. Depois de sobreviver, o jovem ainda teria ouvido uma ameaça, segundo o irmão. A assassina que teve meu primo Fernando, um policial chegou na porta de casa, avisou pra ele assim, ó. Falou, o próximo vai ser você, só isso, mais nada. Isso depois da chacina? Isso depois da assassina do Fernando. Um dia antes da execução de Jonatas e Vitor, a família contou aos policiais que um carro verde passou pela rua e os ocupantes mexeram com uma garota da família. O pai de Jonatas ficou exaltado, revoltado e não gostou nem um pouco das brincadeiras que eles faziam.
e começou a xingar esses homens. O carro foi embora e não voltou mais. A polícia acredita que esse episódio, bem recente, não tenha relação com os assassinatos, mas a família está com medo e agora suspeita de tudo e de todos. A única passagem de Jonatas pela polícia foi no ano passado, quando ainda era menor. Ele e um amigo foram levados para a delegacia por posse de maconha, segundo eles, para uso pessoal. Jonatas trabalhava como auxiliar de pedreiro e buscava uma vida melhor para o filho pequeno. O filho dele tem 1 ano e 4 meses de idade. O Jonathan ia ser registrado, entendeu? E o Jonathan chegou em mim e falou: Jonas, você vai ter que me ensinar a trabalhar igual que você e pai trabalha, porque eu não estou aguentando ganhar o salário que eu estou ganhando, que eu quero ganhar um pouquinho a mais para cuidar do meu filho melhor. A rua onde aconteceu o crime não possui câmeras de segurança. Os investigadores agora vasculham as ruas em volta para ver se alguma câmera registrou a passagem do carro dos atiradores. Eles também tentam descobrir quem matou Jonatas e o sobrinho dele, Vitor, de apenas 13 anos. A suspeita é que Vitor também tenha sido executado para que não houvesse testemunhas do crime. No momento dos tiros, o garoto de 13 anos brincava com um carrinho na rua. O Vitor também que era uma criança, que ele estava estudando, já não tinha maldade nenhuma. A família de vocês está com medo? Tá com medo também, para falar a verdade. Tá com medo deles entrar lá e matar nós, porque o que faz com uma criança pode fazer com qualquer pessoa.